Boa noite, meu amigo. Tranquilo? Boa noite de novo, né? Boa noite de novo. Para quem não Oi. sabe, a gente acabou de fazer uma live com os alunos da turma do curso Administrador Salesforce. Foi uma live exclusiva aí para quem estava com acesso VIP. A gente fez um bate-papo bem bacana. E então, bora para nossa live de hoje. Deixa eu ver Legal. aqui. Cara, só vou pedir, hoje eu tô externo, né? Tô fazendo uma externa. Se o áudio estourar, deem um toque aí, que eu... Não, Vai mas tá lá, tranquilo. Tá tranquilo. beleza. Fechou. Então bora lá. Bom, nosso tema de hoje, escolhido pela grande maioria, foi tipos de integração com o Salesforce. Obviamente é um assunto extremamente abrangente, mas a gente tentou se resumir alguns deles para também não ficar algo muito massivo. Lembrando que a gente tem como objetivo aqui algo próximo de 20 minutos, né? Sim. Então, bora falar algumas formas de integrações com o Salesforce aí, né? Vamos nessa. Quer começar? Podemos começar então? Vamos lá. Eu acho que um tipo de integração que é uma das mais populares, né? É pela REST API, né? Então, a REST API, ela basicamente ela pode te retornar um arquivo XML, mas ela é mais usada para retornar um arquivo JSON, né? E aí você consegue consumir esse JSON da maneira que você, bom, da maneira que você quiser. O legal do REST API é que você consegue deixar ele público, né? Assim, Sim, não eu já consegue fiz, deixar ele já fiz público, né? um. Por padrão, né? Por padrão, Dentro do Salesforce, quando você cria uma REST no Salesforce, ela exige que você tenha um usuário conectado. Então você Sim. precisa de um Connected App, a gente até falou disso na nossa live exclusiva, mas existe uma solução out of the box aí que permite você Sim. fazer ela pública, né? Inclusive tem um post meu no blog falando sobre isso, como você cria essa REST pública, sem que precise passar por um processo de autenticação, né? Então, tem todo um Sim. cenário que você deve levar em consideração, a segurança do dado e qual tipo de dado você vai estar expondo, né? Uma coisa muito legal pela qual eu já precisei usar a REST pública era um portal externo, e esse portal externo ele precisava carregar algumas imagens, e essas imagens ela estava dentro do notas e anexos. Então, via REST, eu expus uma imagem que estava no notas e anexos. Show de bola. Um exemplo que eu tenho de REST API, inclusive usei essa solução out of the box, foi para um aplicativo híbrido em um projeto que eu participo. E esse projeto basicamente um aplicativo híbrido e a segurança dos dados ela é tratada no aplicativo. Então, o Salesforce ele é usado como CRM e só. E aí a empresa está fazendo um aplicativo híbrido para mostrar o seu produto. Enfim, eles decidiram por fazer um aplicativo sem usar os padrões Salesforce. E aí o que eu faço é disponibilizar os dados que estão no Salesforce nessa REST pública para o aplicativo consumir esse JSON, né? Eu faço através de um JSON. Sim. Legal. Outra forma de integração bom, vale lembrar que assim, a REST API a gente pode tanto expor os dados da plataforma, né, via REST API, como também a gente pode consumir dentro da plataforma dados de uma REST API, seja ela pública ou com autenticação, tá? Então você consegue fazer dentro da plataforma Salesforce via Apex, obviamente, nos dois sentidos, tanto consumir como expor um dado via REST API, tá? Um segundo tópico que até o Clayton falou é a questão do SOAP API. Sim, é o nosso segundo item aqui da lista. Teve um projeto recente que eu trabalhei que a gente utiliza o SOAP API para conexão, por exemplo, com o SAP. Na verdade, a gente não fala com o SAP diretamente, a gente passa por um cara no meio do caminho que é chamado de PI, e
E esse PI, por sua vez, fala com o SAP. E esse PI, ele exporta para a gente um WSDL. Então, para você se comunicar com o SOAP API, você precisa exportar um WSDL. Tá? Então, inclusive, se você quiser conectar na org Salesforce, na sua org Salesforce, dentro da plataforma você consegue exportar um WSDL com alguns padrões dentro da plataforma, tá? Para você conseguir ter acesso a metadata API, por exemplo. Então, via SOAP API, você tem sempre que ter um contrato, né? Vamos dizer assim. Para você consumir um dado de um SOAP API, você sempre vai depender de um WSDL para você poder fazer essa integração, né? E o Salesforce permite, então, você tanto exportar como consumir dados via SOAP API. O mais comum é quando você faz uma conexão via SOAP, é você usar, por exemplo, Nomad Credentials, que você já coloca, por exemplo, lá o endpoint, o usuário e senha que você vai se autenticar, e importa o WSDL dentro do Apex mesmo. Quando você vai na sua guia de Apex, no menu de setup, você tem uma opção, um botão lá chamado importar WSDL. E ele lê o seu WSDL e já gera para você uma classe com base no WSDL que você importou. Então você vai fazer a integração com o serviço externo que você está consumindo, tudo via classe. Né? Você não precisa fazer parse de XML, você não precisa ficar entendendo como um XML funciona, o que está vindo. Ele já vai ter feito o parse para você, justamente porque a SOAP te dá um contrato, né? Então ele já consegue criar a classe e fazer essa amarração para você. Então, é importante lembrar que o SOAP não suporta JSON. Né? Não, o dado dele é sempre XML. Justamente para ele poder validar se o que está mandando e enviando está respeitando o contrato, né? Uhum. Sim. E respondendo a pergunta do Clayton, cara, você acha que qual é usado mais, o REST ou o SOAP? Cara, acho que vai depender muito do quem está consumindo da outra ponta e quem está te fornecendo, né? Da quantidade de dados que você está manipulando. Acho que tem muitos critérios aí. Eu já utilizei muito dos dois. Quando você está fazendo uma aplicação que ela é sua das duas pontas, eu recomendaria você fazer via REST API, porque ela vai ser muito mais leve e muito mais fácil de manipular, tá? Agora, se você estiver consumindo um serviço de alguém, aí você vai depender do como ele está expondo esse dado. Nem sempre vai estar disponível via SOAP, nem sempre vai estar disponível via REST. Você meio que fica amarrado ao que vai vir do outro lado. A terceira forma é uma solução também out of the box, que é o External Object, né? Ele basicamente fala com uma integração via, por exemplo, OData, e o OData ele é vamos dizer que um framework, um padrão justamente de comunicação entre duas pontas. E ele permite que via URL você passe parâmetros de query, de limite, de quantidade de registros que você quer trazer, de quantos registros você quer pular, tudo que a gente costuma fazer numa consulta, a gente consegue fazer numa query, numa URL, e enviar isso para o serviço externo que vai conseguir processar esse dado e devolver o dado que você está querendo. E o Salesforce usa o poder do OData para fazer o External Object. Então, de certa forma, você consegue, dentro do Salesforce, interagir com, vamos dizer assim, um objeto com dados que não estão na base do Salesforce, estão na base externa, né? E isso é uma forma bem interessante de integração. Eu vejo poucas pessoas usando, poucos projetos. Acho que teve um projeto que eu mexi que eu usei isso. Não vejo as pessoas utilizando muito. Mas eu acho que te dá um poder muito maior dentro do Salesforce. A gente até falou ontem sobre... Sim. A gente até falou ontem sobre os relationships, né? E o Carlos bem lembrou a gente do External Object. Então, você consegue criar relações do seu objeto que é interno, está dentro do Salesforce, com um objeto externo. Você consegue amarrar os dois, né?
Então, suponhamos que você tem um sistema legado que te permita fazer uma conexão com o OData e lá dentro você tenha pedido o item do pedido. Você conseguiria amarrar isso com o Salesforce e sem fazer uma integração, por exemplo, como carga, como o Thiago está falando aqui. Sim. O nosso próximo item da lista é o Heroku, né? Acho que todo mundo que trabalha com o Salesforce, de certa forma, já ouviu falar do Heroku. Acho que seria... Se não ouviu, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai ouvir. Com certeza. Heroku é uma das, vamos dizer, nuvens da Salesforce que te permite interagir com o Salesforce de forma muito fácil, embora não seja o único propósito dele, tá? Se você é um desenvolvedor Node, se você é um desenvolvedor Ruby, se você é um desenvolvedor Java, PHP, Python, Go, Scala ou Clojure, você consegue fazer uma aplicação e colocar ela no Heroku e expor isso publicamente, tá? Assim como outros serviços de nuvem faz. Mas o grande diferencial do Heroku, além, né, de toda a opção de escalar, de toda a opção de multitenância que nem a gente tem no Salesforce, você tem a grande facilidade de, com poucos cliques, você conseguir fazer essa conexão com o Salesforce e interagir os dados de duas pontas. Você, dentro do Heroku, quando você usa o Heroku Connect, você vai ter Salesforce Connect, você vai ter um banco de dados Postgre, que vai ter o espelho dos seus objetos que você sincronizou ali com o Postgre. Então você consegue, por exemplo, ter um espelho de contatos, por exemplo. E quando você atualizar o contato dentro do seu aplicativo, imagina que você tem um aplicativo em PHP que entra um contato. E esse contato atualiza o seu Postgre, que leva o dado para o Salesforce, e você tem esse dado atualizado lá dentro do Postgre. Exatamente, Aleph, PostgreSQL. Então, você consegue ter uma série de inputs de dados, ou integrações, ou processamentos pesados. Qualquer coisa que você não consiga fazer dentro da plataforma hoje, você consegue fazer dentro do Postgre, interagir com esses dados do Salesforce e usar os poderes, por exemplo, de relatório do Salesforce, de integração com outros objetos, dashboards, né? Então você consegue ter essa via de mão dupla. Essa integração, como o Fernando falou, é uma via de mão dupla, né? E você consegue fazer isso sem código. Então, com o Salesforce Connect, você faz isso só com point and click e faz essa conexão com o seu app que estiver na plataforma do Heroku. E aí consegue fazer tudo isso aí que o Fernando disse. O código vai precisar, mas mais para lidar com o dado que você trouxe, né, do Salesforce. Sim, tratamento. A integração com o Salesforce não vai requerer nenhum conhecimento a mais do desenvolvedor. Então, sei lá, na sua empresa você tem uma equipe que já trabalha com PHP, vou dar um exemplo aqui. E tem todo um know-how feito em PHP e você precisa de alguma forma interagir isso com o Salesforce e sua equipe não tem know-how de Salesforce. Você consegue fazer essa integração, essa comunicação de Salesforce com o seu legado, vamos dizer assim, em PHP, sem precisar ter alguém que tenha conhecimento da plataforma avançado, né? Com conhecimento mínimo da plataforma, ele vai conseguir fazer essa conexão e consumir e interagir com esses dados dentro do Heroku ali. E por último, a gente tem o MuleSoft. O MuleSoft é um produto adquirido recentemente pela Salesforce. Foi uma das últimas empresas adquiridas, né? Tirando o Tableau. Sim. E ela tem um poder de integração enorme, né? Na verdade, ela é uma ferramenta, ela não exclusivamente de integração, ela tem várias outras séries de benefícios ali dentro, comunicação com CI, CD, ela tem parte de automação, que você consegue desenhar todo um flow do que passa onde, mas tem inclusive você exportar o REST API, consumir o REST API, criar documentação de REST API, isso é uma coisa muito forte, né?
Tem inclusive uma badge do Salesforce, da Trailhead, que fala só de como criar uma documentação da sua REST API, né? Que isso é um problema muito sério, que você pega uma REST API e você não sabe, muitas vezes você tem dificuldade de entender o que aquele dado vem, como você interage com aquele dado, e muitas vezes você precisa de uma documentação forte, né? E isso é uma das pontinhas que o MuleSoft faz para você. Você conseguir criar uma documentação, por exemplo, da sua REST. A gente não vai nem entrar a fundo aqui em REST, porque eu acho que... desculpa, em MuleSoft, porque eu acho que só ela valeria uma live inteira nossa aqui, se não mais, né? Sim, como a pergunta do Clayton. Clayton perguntou se o MuleSoft seria a mesma coisa que Heroku. Cara, ele... Não. Dá pra dizer que não. Não é. Tem bem mais coisa no soft. Acho que assim, você hoje... consegue fazer no Heroku de forma programática, sim, basicamente o que o MuleSoft faz com alguns point clicks. Grosso modo, poderia dizer isso. O MuleSoft tem um poder muito grande. Eu ainda não trabalhei em nenhum projeto com o MuleSoft, eu só interagi com ele mesmo na base dos demos do Trailhead, mas eu sei do poder que ele tem, né? E é um produto que está crescendo muito, tanto lá fora como aqui no Brasil está crescendo muito. A comunidade aqui de MuleSoft do São Paulo está crescendo bastante. Então, eu acho que é um produto da Salesforce que veio para ganhar destaque, assim como hoje o Marketing Cloud tem um destaque muito grande. Sim. O Marketing Cloud, para quem não sabe, também é um produto adquirido da Salesforce e que começou lá atrás pequenininho e que hoje, cara, já está engolindo bons concorrentes ainda. Com certeza. O João perguntou aqui se tem algum post no blog sobre formas de integração no Salesforce. Cara, tem um post no blog que eu falo de 10 APIs do Salesforce. Tá? Então lá eu falo de REST API, SOAP API, Metadata API, Share API, então eu falo das APIs em geral. Mas agora de integração especificamente não. Se você tiver alguma coisa em específica que você queira saber, manda um direct para mim que eu dou uma pesquisada e tento fazer um post. Boa. Então, alguém falou que estava com um erro, às vezes tentei importar no WSDL, acabava dando um erro estranho. Isso acontece muitas vezes dependendo da forma como o seu esquema do WSDL foi desenhado. Nessa integração que eu falei que eu utilizei no projeto com o SAP, eu tinha um problema, por quê? Porque como numa integração com o SOAP API, você tem o XML que diz como você vai enviar o dado e como você vai receber o dado, a pessoa que fez essa integração, ela colocou o nome da variável que eu tenho que enviar sendo o mesmo nome da variável que ela me retorna. E é o que acontecia. A hora que o Salesforce ia gerar a classe que era o nome daquela variável lá, ela transformava como se fosse um tipo de objeto, né? Chamava request. Então era request para ir e request para voltar. E aí ele acabava sobrescrevendo um ou outro. Então eu tinha que editar o XML que ele me deu, o WSDL, alterar esse nome para ficar diferente, importar dentro do Apex e depois alterar o nome de novo, porque senão não ia funcionar. Então pode ser que seja um problema parecido com esse que vocês estão tendo. O Ali falou que deu certo, o John falou que teve o mesmo problema, o Thiago falou que a integração que usamos envia cargas para o Salesforce via pacote. De poliglota, onde as aplicações escritas em linguagens. Boa. Isso aí, cara. Ela tem umas limitações de linguagem, né? Como eu falei aqui, você pode programar em Node, em Ruby, em Java, em PHP, em Python, em Go, Scala e Clojure. São as únicas linguagens. Então, mas eu acho que as mais conhecidas seriam Node, Ruby, Java e PHP. E Python também, né? As outras já não é tão comum no mercado brasileiro. Integração via Dataloader é válida?
Cara, dá para se dizer que sim, mas eu penso que a integração ela tem que ser algo mais automatizado, né? Sim. Se, a menos que seja um data loader via batch, aí não dá para considerar. Inclusive Frontline, tem um aí post para sair aí sobre integração via data loader do meu amigo Aleph aí, tá? Me perdi nos comentários aqui. Ah, foi ele mesmo que falou. Pô, Aleph. Aí não vale, pô. Alguém já usou o REST usando POSIT? Não, nunca usei. Ó, o Carlos falou que nos Estados Unidos eles estão pagando $170 mil por ano para quem manja de MuleSoft. Fica a dica aí, galera. Cloud para inferir informações da plataforma. Usar o REST. O Cleiton falou que Python é lindo. Cara, eu tenho as minhas considerações, mas gosto, né, cara? Fica para outra live aí, cara. Bom, pessoal, isso é o que a gente tinha para falar sobre integração. Se vocês tiverem como é que vocês usam no dia a dia, qual o problema que vocês enfrentam, comenta aí pra gente ter uma noção. Ele citou aqui, o Elton falou JetBeat com data loader. Esse eu nunca utilizei. JetBeat, Esse eu nunca utilizei. É. É. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra o tema aqui. Como eu falei, a gente estava só. A gente pegou algumas possíveis, né, integrações aí. É óbvio que não se Tem limita a várias isso, outras, né? existem várias outras. Que a gente fosse falar aqui, a gente poderia virar a noite falando aqui. E a gente se vê agora, então, segunda-feira, às 9h41. Qualquer dia pode rolar integração parte 2, né? E aí a gente pega mais 5, e aí, enfim. Pode ser uma boa. Caramba. Sim. Mas é isso aí. Até segunda, então. Bom, um forte abraço, pessoal. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Falou, galera.